refletir sobre o estudo que foi relacionado e mencionado semana passada. Primeira pergunta é: o que significa a parábola ou as parábolas? A palavra parábola, literalmente, ela significa comparação e, como tal, comumente utilizada para indicar uma história breve, um exemplo esclarecedor para ilustrar uma verdade. Então, a palavra parábola, ela é uma comparação a determinadas coisas que o próprio cotidiano que era vivido, as árvores, as coisas relacionadas à vida cotidiana e material dos judeus. Então, pegava-se e montava-se determinadas comparações a estas coisas relacionadas ao cotidiano, ok? Os costumes, a maneira com que a família vivia, as coisas materiais que eles tinham e relacionavam com elas. Então, a parábola era uma comparação. Então, quando perguntar para você o que é uma parábola, você vai poder responder que é uma comparação com o cotidiano dos judeus. Uma história breve que era tirada e comparada para aplicação pessoal, aplicação familiar, ok? Segunda pergunta que surge para nós na primeira lição é: o que significa sinóticos? Sinóticos são os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento, que são, quais são eles? Mateus, Marcos e qual? Lucas. Aqui você vai excluir o evangelho chamado de João. O evangelho de João não entra porque ele não está dentro desta similaridade. Então, a palavra sinóticos quer dizer ver junto, ver da maneira perspectiva, ou seja, quando você olha para Mateus, para Marcos e para João, você vai tirar uma comparação, uma similitude, ok? Você vai ver eles juntos. Então, as histórias, várias delas, né? Que você vê em Mateus, você vai ver em Marcos e vai ver no evangelho de quê? De Lucas, ok? Não no evangelho de João. E cada um desses evangelhos, até o de, agora acrescentando, de João, você vai ver que é escrito direcionado a um povo, ok? O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas é direcionado a um determinado povo, e o evangelho de João, ele é direcionado a toda a igreja. Por isso que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas tem lições ou tem histórias semelhantes, e aí você olha estas histórias numa mesma visão que você tem dessas histórias. Por isso são chamados sinóticos, ok? Que é uma visão junta, parecida, semelhante, na mesma perspectiva. Então, a primeira lição tem essas perguntas, e é por isso que eu estou recapitulando com vocês. Amém? E a última pergunta é: quais são as perguntas necessárias para se indicar uma aplicação prática de uma parábola? Então, quais as perguntas que eu vou fazer para mim, ou eu vou fazer quando eu leio uma parábola que Jesus contou? A primeira delas é: para quem a parábola foi contada? Para quem ela foi direcionada? Foi contada para quem? Então é a primeira pergunta. Segundo, por que a parábola foi contada? Qual foi o objetivo de contar esta parábola? Terceira, qual é a moral da parábola? Tem alguma verdade, alguma moral que deve ser empregada na vida daqueles que estão escutando? Então, qual é a moral da parábola? Outra pergunta: existe algum ponto culminante na parábola? Existe alguma coisa que vai trazer uma comparação com o próprio ser humano, ou a própria pessoa que está ouvindo esta parábola? Tem algum ponto culminante, alguma mensagem central a extrair da parábola? E a última pergunta é: alguma interpretação é dada na passagem para a parábola? Qual é a interpretação que você e que eu vamos tirar, que as pessoas vão tirar da parábola? Então, essas são algumas perguntas. Para quem foi direcionada? Para que foi? Qual é a moral da parábola? Existe algum ponto que faz uma ligação entre quem está ouvindo e a mensagem que está na parábola? Ok? E qual é a aplicação prática desta parábola? Então,
Então vocês vão estudar aqui neste trimestre, falando sobre as parábolas que Jesus contou nesses 3 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a primeira lição foi basicamente isso, para você entender o porquê que Jesus contava em parábolas. Já hoje, vamos para lá, ok? A lição 2, que é do dia 14 de outubro, tem por tema: para ouvir e anunciar a palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição se encontra em Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, o outro 60 e o outro 30. A verdade prática do estudo de hoje é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornem-se seguidores do Mestre Jesus, ok? O texto que foi tirado agora de leitura, ele tem no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus, mas o escritor aqui da nossa lição deste domingo tirou do Evangelho de Marcos, capítulo 4, de 3 a 20. Vamos ler aí, vocês têm na revista, vamos seguir. Diz assim a palavra do nosso Deus: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, e sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu a quanto? 30, a outro 60, e a outro 100. 9. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. 10. E quando se achou só, os que estavam junto com ele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Ok? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, agora é uma explicação da parábola. O que semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, as quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. E o último versículo está dizendo assim: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30 e outro a 60 e outro a 100 por um. Ok? Então este é o texto que nós vamos também vê-lo lá em Mateus e também no Evangelho de Lucas. Preste atenção que esta parábola aqui, ela foi citada pelo escritor do livro profético chamado profeta Isaías. Ele citou uma passagem, e ele citou a passagem, eu vou falar nas minhas palavras para vocês entenderem, que é da mesma maneira que Jesus falou aqui, que eles, os que não servem a Deus, e o que não tem as suas visões, as suas audições abertas para o lado espiritual, são estes que, quando alguém prega a palavra, eles ouvem, mas é da mesma forma que não estivessem ouvindo.
Quando eles veem algum milagre, alguma coisa relacionada pelo poder de Deus, é da mesma forma que estão vendo, mas não estão enxergando espiritualmente aquilo que está acontecendo. E quando a palavra é pregada e ela tem que ser sentida para causar uma mudança, eles não sentem a palavra. Então, Jesus ele cita as parábolas justamente para quê? Para que mostre, primeiro, o contexto pelo qual as pessoas que estão com ele estão reagindo, mas também o final para que esta parábola, para que esta palavra venha cumprir os seus efeitos. Então nós vamos perceber que Jesus ele começa esta parábola, a interpretação da parábola, que é chamada a parábola do semeador, que é essa que nós estamos estudando aí, é justamente para você entender o que Jesus passou como o semeador, porque o semeador aqui que Jesus está dizendo é ele próprio, ele está se colocando como alguém que está vindo em nome do reino de Deus, do seu próprio Pai, e está com as sementes necessárias para serem semeados no campo. Então ele se coloca como o próprio semeador. E ele realmente enfrentou isso. Nesta lição você vai perceber que Jesus enfrenta isso, que ele semeia, mas nem todos que escutam na totalidade vão receber e vão deixar dar fruto através dessa semente que é semeada. Vamos para a introdução aí da nossa lição? Amém? Está dizendo assim: para ilustrar verdades espirituais, Jesus frequentemente contava por parábolas história sobre os acontecimentos do quê? Do dia a dia. Então, para que Jesus falava em parábolas? Para que as pessoas que ouvissem entendessem que era uma extração do dia a dia, das histórias ou do acontecimento do dia a dia, que era extraído verdades e era empregado para poder tocar e fazer com que verdades espirituais viessem de encontro à vida dos seus ouvintes. Foi para isso que as parábolas eram contadas, ok? A parábola do semeador é uma das narrativas de Jesus encontrada nos 3 evangelhos sinóticos. Quais são eles? Mateus 13, Marcos 4 e em Lucas capítulo de número 8. Ok? E relata de uma forma a mensagem da salvação que será recebida no mundo. Então a mensagem central, qual é a mensagem central dos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. A mensagem central dos 4 evangelhos é a mensagem de salvação. Então a mensagem central de toda a Bíblia é de salvação, é o plano de salvação. E a mensagem mais relacionada, mais, podemos dizer assim, apurada dos evangelhos, ela está relacionada a quê? A salvação que o mundo precisa de receber. Primeiro tópico aí da nossa revista. Primeiro tópico fala: interpretação da parábola do semeador. Qual é a importância em compreender a parábola do semeador? Aqui está dizendo, a parábola do semeador é uma das mais importantes, não apenas por constar nos 3 primeiros evangelhos, mas também por ser fundamental para o entendimento das outras. Então, o que acontece? É como se fosse uma introdução da mensagem de Jesus. Então, para você entender vou dizer assim mais precisamente, para quem ministra, prega, né? Para quem expõe a palavra de Deus através de um sermão, se você pegar o começo, que é a introdução do sermão, a ilustração que a gente usa, alguma coisa relacionada ao sermão, você vai entender todo o sermão. Assim também, aqui nós podemos perceber, quando você começa a ler as parábolas, que se os ouvintes de Jesus entendessem a parábola do semeador, entenderiam o porquê que o semeador veio, entenderia qual é a finalidade da semente, qual é a atitude daqueles que recebem a semente, né? E como aconteceria de maneira diferente o efeito da semente, ok? Que se resume tudo em quê? No reino de Deus. Então, se eles entendessem a primeira parábola que Jesus estivesse ou estava pregando, eles entenderiam qual era o propósito pelo qual Jesus veio. Então, por isso que Jesus usa a citação de quê? Lá de Isaías, que falando que quando eles escutam, não entendem, quando eles veem, eles jamais estão vendo. E quando
tem o efeito espiritual, jamais eles vão ser tocados, porque estão mortos e estão insensíveis. Mas aí Jesus fala, mas para vocês, agora é aberto, é revelado o reino de Deus, ok? E para nós também é revelado. Por isso que quando Jesus prega, eles começam a perguntar, mas Jesus, aqueles que estão perto deles e aceitaram o seu ministério e o objetivo pelo qual ele veio, o que aconteceu? Jesus então expôs abertamente qual era a mensagem do reino de Deus através da parábola do semeador. Por isso que é muito fácil, irmãos, para mim, eu entendo, e para nós que estamos aqui, é muito fácil entender o propósito do evangelho. Aqui vai falar na nossa lição que evangelho é boas novas. Evangelho é algo novo, são notícias novas que a gente escuta. Quando você, um exemplo, tem um parente, um amigo, que a esposa deste teu parente, teu amigo, está grávida, pode ser a sua irmã, um parente assim, ficam 9 meses esperando, pode vir um pouquinho antes e depois, mas quando chega aquele grande dia, você fica na expectativa, e vai para o hospital, você fica na expectativa, que hora que vai nascer? 6 da tarde, 7 da noite, 8 da manhã, meio-dia, você fica naquela expectativa, naquela ansiedade, né? De saber a hora que a criança chega. E qual é a sua mentalidade? Sua mentalidade é naquela expectativa que alguém vai pegar o telefone e vai te enviar um text, ou vai te ligar, para te suavizar e para trazer aquela notícia boa. Assim foi o plano de Deus. Os seres humanos, e principalmente o povo que Deus escolheu, chamados judeus, estavam na expectativa de a qualquer momento Deus revelar o ungido dele, o Messias, não é? O enviado de Deus. E quando Jesus nasceu de uma virgem, ele foi as boas novas de Deus que o povo estava esperando há anos e anos, pelo resgate, pela libertação, pela mudança, não só espiritual de Israel, porque você percebe quando lê os evangelhos, os 4 evangelhos, que a visão do povo de Israel de esperar aquelas boas novas, era de um Messias que viria, de um ungido que viria, não só para mudar espiritualmente, para resolver o problema espiritual deles, mas um Messias que viria para sentar no trono onde estava sentado o Império Romano, onde César estava sentado, onde Pilatos estava sentado, e todos os governantes das províncias estavam assentados. Então eles achavam que o ungido era aquele que viria, o quê? Para poder mudar a questão espiritual, mas a questão também política. Mas Jesus não veio para isso. As boas novas não veio para mudar a política de Roma, mas Jesus veio para mudar a vida espiritual do povo, o interior do povo. Estas são as boas novas. A Bíblia nos mostra boas novas de quê? De salvação. É claro, levando para o lado da política, e nós estamos lá no Brasil tendo essa questão de transição política, que se nós pegarmos os princípios do reino de Deus e empregarmos na política, você pode fazer de uma política mais, podemos dizer assim, justa, uma política mudada. Não é o princípio da política que tem que ser investido, mudado. Tem que ser, podemos dizer assim, tem que entrar dentro da palavra e mudar a palavra, dar um jeitinho na palavra, não. É a palavra, o princípio do reino que tem que entrar na política. Aí você pode perceber, segundo o que o Antigo Testamento nos mostra, quando os reis estavam bem com o Senhor, você pode ler lá, 1º e 2º de Reis, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º de Crônicas, a história do reino do norte, do reino do sul, do reino unido, você vai perceber que quando o rei, ele tinha uma comunhão com Deus, vivia com Deus e empregava o princípio da lei do Senhor no seu reinado, o reino estourava de crescer, era abençoado. Então as boas novas, ela vem para isso. As boas novas, ela vem para mostrar a salvação, a mudança, principalmente no interior do ser humano. Então Jesus quis falar o seguinte, que esta parábola, e a história aqui nos está mostrando isso, que essa parábola é a introdução. Quem compreender a mensagem da parábola do semeador vai entender todas as outras parábolas. Por quê? Porque a mensagem da parábola do semeador é o entendimento, é a porta que se abre para entender todas as outras parábolas. É claro que você tem que entender uma coisa, a mensagem de Jesus era uma mensagem de quê? Do reino. É uma mensagem falando das leis do reino de Deus. E a mensagem central do reino de Deus é o resgate do ser humano caído e a salvação dele. É a ligação dele com
Deus, é a mensagem do reino de Deus, não é outra mensagem. Não é a mensagem que você vai ficar rico, não é a mensagem que você vai se dar melhor do que todas as pessoas, que você vai ser um grande político. Não é essa a mensagem. A mensagem é: não importa onde você esteja, seja pobre ou seja rico, se a mensagem do reino, se os princípios do reino forem empregados na sua vida, vão mudar a sua vida. Essa é a mensagem das boas novas e do reino de Deus. Ok? Deu para entender? Então aqui está dizendo, esta parábola do semeador é a das mais importantes. Por quê? Porque ela é o princípio para entender os 3 evangelhos e as demais parábolas. Mais adiante aqui nesse primeiro tópico está dizendo: deste modo, teremos um quadro completo do que o Senhor Jesus disse sobre o reino dos céus, já que a narrativa refere-se ao reino. Essa história fala de um agricultor que lançou sementes em vários lugares, com diferentes resultados, dependendo do tipo de solo. Preste atenção, as sementes aqui que o semeador tem na mão são todas iguais, de boa qualidade. Ela não é uma semente de primeira categoria junto com a de terceira, com a de segunda, não, ou de quarta categoria. Porque existem, vocês sabem disso, quando você vai comprar alguma coisa relacionada ao alimento, já perceberam? Existe a orgânica e a que não é orgânica. Existe a orgânica, a que não é orgânica e aquela que já tornou-se refúgio. Qual que é refúgio? Que ficou muitos dias na prateleira e que já são colocados, daqui mesmo tem isso, em algumas prateleiras encostado num canto. Por quê? Porque o dono do supermercado, ele quer vender a mercadoria, mas ele põe o preço mais embaixo, porque já está passando do tempo, e ele não quer deixar exposto para que não comprometa a visão das orgânicas e das que estão frescas, para que a pessoa não focalize só naquela baratinha que já está quase acabando e prejudique a qualidade das outras e a venda das outras. Mas aqui você percebe que essa semente aqui, ela não é de primeira, segunda e terceira, ela é o top, ela é a melhor semente. Mas você vai perceber que na lição da parábola do semeador existem 3, quantos tipos de solo? 3 tipos de solo, 4 tipos de solo. Você vai ver que existem solos diferentes, ok? Os solos não são iguais, mas põe na sua mente, a semente ou as sementes, elas são todas as mesmas sementes com as mesmas o quê? Qualidades, ok? Então aqui está falando sobre isso. Vamos ler mais. Para se entender esta parábola é preciso recorrer ao contexto de Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23, quando o próprio Senhor Jesus a interpretou. Então a interpretação mais fácil de nós entendermos, até está aqui propositalmente aberta a minha Bíblia, se encontra em Mateus capítulo 13, que daqui a pouquinho nós vamos ler algumas passagens deste evangelho. Então vamos fazer uma pequena recapitulação aqui, vamos fazer? Para nós entendermos este princípio. As parábolas são para quê? As parábolas são para nós extrairmos verdades o quê? Espirituais do dia a dia. É isso que a introdução está dizendo. E se nós entendemos a importância delas, compreendemos a importância delas, e principalmente a da parábola do semeador, nós vamos entender todas as demais parábolas. Porque elas estão centralizadas em quê? Elas estão centralizadas na salvação, e a salvação é a mensagem do reino. Então, quando você escutar sobre a parábola, você vai sempre lembrar reino de Deus, salvação. Você vai entender e focalizar que todas as parábolas estão relacionadas à mensagem do reino de Deus. Todas elas estão relacionadas a isso, ok? 2. Os elementos que constituem a parábola são 3. Primeiro deles, quem pode me falar qual o primeiro elemento que constitui essa parábola do semeador? Qual é? Semeador. Ok, vocês estão sabendo, né? Estão com a revistinha aí, estão sabendo, estão ligados. Primeiro, o semeador. Segundo, qual é o segundo elemento? Semente. E o terceiro? O solo. Então, nesta lição, nós vamos poder destacar justamente isso. Interessante que aqui na revista coloca que logo após a parábola do semeador vem a parábola do joio e do trigo. Olha como é que você já começa a perceber e fazer a ligação. É como se fosse, irmãos, é interessante demais, estudando a homilética, que é a arte da pregação, da exposição da mensagem,
você vai perceber que no sermão é como se fosse o entendimento dessas parábolas, que você vai ter a introdução, depois você vai ter a transição, vai ter o tema, as divisões e a conclusão. É como se fosse uma raiz, tem um tronco, tem a raiz principal e dela tem as raízes menores. Esta parábola ou as parábolas que se seguem a parábola do semeador é isso. Você entende quem é o semeador, você entende quem são os solos, você entende qual é ou quais são as sementes, e depois você vai distinguir neste meio a questão da semente boa, da semente ruim, você vai distinguir qual é o solo bom, qual é o solo ruim, e entender o cotidiano para que foi empregado esta verdade do reino de Deus, ok? Então vamos ler um pouquinho aqui para nós entendermos os elementos que constituem a parábola. Por favor, quem tiver alguma dúvida, levanta a mão. Ou vocês estarão aprendendo tudo ou não estarão aprendendo nada. Para aqueles que perguntam, não perguntam, né? Mas é assim mesmo, só para descontrair um pouquinho. Está dizendo assim, no mesmo capítulo da parábola do semeador, ao explicar a parábola do trigo e do joio, o mestre apresenta-se como quem? O semeador. Então nós já podemos aqui, já a princípio, destacar algo interessante. Que quem é o semeador dessa parábola? Jesus, né? Jesus é o semeador desta parábola. Daí, ainda que não especificamente mencionado, é possível inferir ou citar que o semeador é Jesus, pois se compararmos o texto desta parábola com a de Mateus 13:37, podemos concluir que há uma referência imediata com o nosso Senhor. Por extensão, ou seja, estendendo quem é o semeador, aqui está falando no tópico de número 2, nós também podemos dizer, e aplicando a uma aplicação pessoal, imediata, no nosso contexto moderno, podemos destacar que naquela época quem era o semeador? Jesus. Mas hoje, quem é o semeador? Jesus está aqui de carne e osso no nosso meio? Não. Jesus, ele usou os primeiros que estavam ao lado dele, ele treinou-os, ensinou-os e enviou-os para eles irem, e da mesma maneira que Jesus foi o primeiro que discipulou, eles também foram discipuladores. É como uma rede, né? Uma telha, é uma rede que você vai tecendo e vai emendando e ela vai crescendo. Os 12 ensinaram outros e outros ensinaram outros e chegaram aos nossos dias pessoas que nos ensinaram, que nos discipularam, que nos treinaram. E nós também precisamos continuar fazendo a mesma tecelagem da rede, né? Continuar tecendo a rede. Nós precisamos aprender na escola dominical, aprender no discipulado, aprender no estudo bíblico, aprender na nossa casa a palavra de Deus, no nosso momento de meditação, nosso momento de aprendizado pessoal dentro de casa, da leitura da palavra, mas também procurar pessoas para nós discipularmos essas pessoas e, consequentemente, quando elas reconhecerem quem é Jesus, aceitarem o ministério de Jesus, a salvação de Jesus, a mensagem do reino, elas continuarem a fazendo a mesma obra que um começou a fazer, que foi Jesus como semeador. Então, estendendo esta mensagem do reino, quem são hoje em dia os semeadores? Todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor, a Jesus como seu mestre, a mensagem que ele veio trazendo, que é a mensagem do reino. Então todos vocês aqui, podem ser e deverão ser semeadores. Amém? Nós todos somos semeadores. Porque lá no trabalho você pode semear. Para a sua família dentro da sua casa você pode semear. Para o seu cônjuge você pode semear a palavra. Você pode semear para alguém aqui dentro da igreja também. Você tem e precisa semear a palavra de Deus. Então aqui esse segundo tópico fala que, inferindo, mostrando quem é o primeiro semeador da mensagem da parábola, é Jesus. Mas trazendo para a extensão maior, quem são eles? Todos aqueles que fazem parte do reino de Deus. Amém? E chega até os nossos dias. Segunda coisa, quanto à semente. Então nós falamos do semeador. Deu para entender? Quem são os dois tipos de semeadores? Primeiro Jesus e depois todos aqueles que foram alcançados por esta mensagem. Segundo, quanto à semente. Esta
é a palavra que Deus deixou, né? É a palavra de Deus ou a palavra do reino, não é? Que nós tomamos conhecimento com a pregação, primeiro, que foi a pregação de Jesus. Segundo, a pregação dos apóstolos, né? E em terceiro, qual é o solo? Aqui nos mostra, segundo a palavra de Deus, que o solo é o lugar pelo qual se planta a semente, se germina a semente e adentra-se a raiz. Então o solo, como eu disse para os amados irmãos, irmãs, são 3 tipos que é destacado. O solo, que é um solo duro, que é um solo rígido, que foi o primeiro lugar que caiu a semente. Segundo lugar, é um solo que tem pouca terra, que está em cima de uma pedra. Terceiro solo é um solo que tem espinhos, que tem vegetação daninha, que a semente cai, mas não deixa o sol penetrar, não deixa o vento penetrar, não deixa a chuva penetrar. E o último tipo de solo é um solo que foi preparado, é um solo que foi arado, é um solo que foi adubado, que está só esperando chegar a semente. Ok? Então o solo, aqui nos diz a palavra de Deus, está dizendo assim, já o solo é algo muito importante para qualquer planta. Por isso os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra cada vez mais profundo. Tempos difíceis virão e somente aqueles que tiverem desenvolvido suas raízes abaixo da superfície sobreviverão. Eu não peguei este tempo porque eu vim da década de 90, eu me converti no ano de 93, mas antes de 93, se você falava assim, Jesus batiza com o Espírito Santo, as pessoas já aceitavam isso, batiza com o Espírito Santo, pronto, não questionava. Jesus cura, não questionava. A palavra de Deus é a verdade, não questionava. Existe céu, existe inferno, as pessoas não questionavam, porque as pessoas nesta época, elas exercitavam mais a sua fé, e sabia que quem expunha a palavra e falava essas verdades, também cria com muita intensidade, e passava com muita veracidade, com muita unção do Espírito Santo. Mas hoje nós estamos vivendo momentos, que se você falar assim, olha, Jesus te salva, aí a pessoa já vai começar a colocar interrogações, salva? Mas quem é Jesus? O que Jesus fez? Não é? O porquê dessa palavra que foi deixada. Então, hoje em dia já existe, porque você vai perceber, segundo aqui a parábola, essa parábola do semeador, que quando foi semeado a semente, veio a ave, que é a figura de Satanás, e ela, dos lugares, né? E comeu a semente. Outra semente caiu no meio de quê? De espinhos. E não pôde penetrar o sol, não pôde penetrar a água, não pôde penetrar o vento. E aí sufocou o crescimento. Então hoje em dia você vai perceber que as pessoas, elas querem mais profundidade e elas querem mais racionalidade para as perguntas relacionadas ao reino. Por isso hoje em dia, irmão, que não é só falar que Jesus cura, você tem que estudar a palavra. Não é só falar que Jesus, ele santifica, ele salva. Você tem que ter uma profundidade na palavra, pegar livros e estudar. E é claro, não baseiem-se só em livros, porque claro, é uma bênção que doutores, mestres, eles tiveram a oportunidade de estudarem profundamente, de escreverem, mas todo teólogo, ele tem uma linha que talvez não é a nossa linha doutrinária, não é? Então você tem que estudar em livros, buscar respostas mais profundas, mas nunca esquecer que a centralidade para o seu conhecimento e aprofundamento é a palavra de Deus, é a Bíblia, esse livro que você tem de 66 livros. Por isso que aqui está dizendo, e por que eu estou tocando nesse ponto? Que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não querem ouvir só frases e aceitar as frases, mas elas querem profundidade, elas querem explicação. Por que nós somos adotados como povo de Deus? Por que disso, por que daquilo? Elas querem ouvir mais explicações para afirmar a fé. E hoje em dia quem vai ficar firme, quem vai ter um crescimento é aquele que busca conhecimento e mais profundidade
na palavra de Deus. Então, meu conselho para vocês é: quer discipular alguém? Discipule mesmo, treine pessoas, fale de Jesus, mas primeiro se prepare. Porque você pode perceber, uma das seitas e heresias, que eu vou citar o nome aqui, vou citar o nome porque isso é uma verdade, chamada Testemunhas de Jeová, como tantas outras. Os Testemunhas de Jeová, não sei se vocês sabem, a liturgia deles, o culto deles é estudo, só estudo. Eles estudam a Bíblia deles, segundo que foi escrito pela Torre de Vigia, que é a central de publicação deles, mas eles pegam as nossas Bíblias, as nossas doutrinas, e o primeiro foco deles não é ganhar o que está lá fora que não conhece Jesus, é tirar os cristãos de dentro da igreja. Então eles chegam com doutrinas, interpretam mal interpretado, com textos isolados, eles não sabem a lei da hermenêutica. O que é a lei da hermenêutica? É a lei da interpretação da palavra, é a maneira correta de você interpretar o que vem antes daquele versículo que vem depois. É uma das leis, das normas da interpretação, chamada hermenêutica. E a hermenêutica, você estuda isso. Eles pegam textos isolados e maneiras controversas de interpretar da maneira que eles pensam, e aí eles vêm para nós. Aí eu vou usar a palavra despreparados, que só come o que é dado no culto, que só come o que é pregado aqui, que não quer aprender na escola dominical, que não quer aprender no estudo, que não quer estudar em casa, que só fica comendo dos cultos, que não se alimenta de coisas mais sólidas e profundas. E aí ganha você para eles, que está despreparado espiritualmente, despreparado intelectualmente, que não tem uma raiz profunda. E daqui a pouco você virou testemunho de Jeová. E quando chegar lá, você tem que assentar para aprender e aprender as doutrinas, principalmente nossas, que nós cremos aqui, e distorcê-las para continuar ganhando os cristãos que estão dentro das igrejas despreparados e que poderão ser amanhã testemunhas do reino de Jeová, que não é o verdadeiro reino. Amém? Então é só uma palavra que eu estou dando para vocês de alerta. Talvez pode ser até chato o estudo, cansativo, mas irmãos, o crente que mais tem estabilidade e alicerce para passar pelas provações, pelos problemas e pelos conflitos de discussão da Bíblia são aqueles que realmente amam o estudo profundo da palavra de Deus, ok? Só contando um pouquinho do meu testemunho, eu estou saindo um pouco fora, mas eu estou dentro disso aqui, saindo fora, mas dentro. Eu vim de uma igreja eu não sou natural, mas eu morei muitos anos em Governador Valadares, e eu vim do presbiterianismo. Eu não tenho raízes de conversão na Igreja Assembleia de Deus, não. Eu vim da Igreja Presbiteriana Renovada. E lá em Valadares é muito forte, a Igreja Presbiteriana, eles são muito fortes com o ensino da Palavra de Deus. Na época, a igreja que eu fazia parte lá em Valadares, ela tinha 300 membros, quase 400 membros arrolados no hall de membros. E na escola dominical, nós tínhamos 600 alunos na escola dominical. 600 alunos que iam com frequência. Faltavam esporadicamente, por um problema de saúde ou uma tempestade que dava. Mas nós tínhamos 400 membros, aproximadamente, e 600 matriculados. Aí você me pergunta, pastor, por que tem mais matriculados na escola e menos membros? Porque até o visitante da igreja que não era membro, era aluno da escola bíblica dominical. Até que não era crente, cristão arrolado no hall de membro, era aluno. Tinha gente que ia na escola dominical, mas não frequentava o culto. Interessante isso, né? Por quê? Porque a igreja ela pegava forte no ensino religioso, no ensino da palavra. Irmãos, e quem está ali, eu amo escola dominical, eu amo o estudo da palavra, eu sei do contexto americano, que é difícil para vocês, é difícil para mim, eu trabalho também, eu sei que é difícil, mas tem que ser encaixado alguma coisa. Se os irmãos não podem vir na escola dominical, o estudo da escola dominical tem que tornar-se quarta-feira à noite, outro dia à noite, mas que nós temos que deixar de aprender a palavra, e se de forma alguma, o alicerce do cristão, e eu falo para mim, uma das coisas que alicerçou meus primeiros passos se chama escola bíblica dominical. Eu não perdi a escola bíblica. E olha que eu morava lá no Santa Rita, ia lá no Vila Bretas, quem conhece Valadares, de bicicleta, de ônibus, a pé. Já fui até a pé. Mas eu não perdi a escola bíblica. Terminava a escola bíblica, 3 horas da tarde, os jovens iam evangelizar. Estava lá no evangelismo. Depois ia embora para casa, fazia 3, 4 cultos ao ar livre, ia embora para casa, tomava banho e voltava para a igreja à noite.
Aí o que acontece? Talvez as pessoas não tenham trabalho no domingo de manhã. Eu sei do cansaço de vocês, eu sei tudo isso. Irmãos, eu moro aqui há 17 anos e ninguém, só quem mora mais que eu, mas quem mora menos, ninguém pode falar comigo, que eu não sei o que é América. Sei muito bem. Mas tem essas questões. Se você não está enfermo, se você quer crescer na palavra, você precisa de vir para o momento que é exposto mais abertamente a palavra, para que você continue crescendo na graça, mas também no conhecimento da palavra. Amém? Então é importante. Estou citando isso porque você percebe que sempre há uma tendência. Aí eu morei depois fazendo meu curso teológico lá no sul, lá no estado do Paraná. E eu percebia que eu frequentava igrejas também, que eu pregava no final de semana, ajudava os pastores. Congregava também numa igreja lá, a primeira igreja presbiteriana renovada de Cianorte, ajudava o pastor lá também pregava fora. E interessante que a tendência do lugar onde é mais frio, a tendência do povo não ir mais na igreja. Aí quando eu cheguei aqui, me lembrei disso, falei, meu Deus, que coisa, que passamos lá no Paraná, lá no Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul, está acontecendo aqui na América do mesmo jeito. Parece que vai ficando os dias frios, aí o povo vai distanciando, mas eu louvo a Deus, que os dias frios vai nos trazendo aqui para a igreja, né? Nós não temos nada para fazer em casa, não tem nada para fazer depois, né, de sair, não tem praia, não tem camping, não tem lago, e aí você vem para a casa do Senhor e aqui o Senhor fala com você e ministra na sua vida. Amém? Então não perca o ensino da palavra de Deus, que é crescimento para a tua vida. E não esqueça, o testemunha de Jeová sabe daquilo que a gente está aprendendo aqui, hein? Só que ele sabe de uma maneira distorcida, porque ele pega a maneira que ele crê, com os nossos versículos, com versículos isolados, fora da interpretação da palavra, e o crente que não tem raiz, o crente que não está enraizado, que a semente caiu no solo do coração dele, e não enraizou, não é solo bom, sabe o que acontece? A raiz é usurpada, é tomada pelo inimigo e ele desvia, infelizmente. Por isso que nós podemos comparar, quem está firme com o Senhor, está na casa do Senhor, vem o que vier, ele está na presença de Deus. Mas aí você vê aquelas pessoas que vêm e passam, igual um vento, fica 1 ano na igreja, 2 anos, 3 anos, alguns meses, e some. Onde que elas forem? Foram pessoas que são comparadas a essas aqui, da parábola do semeador, ok? Podemos ir mais adiante? Alguma pergunta? Vale um amém? Amém. Oh, glória. 3. Os diferentes tipos de solos. Deixa eu olhar a minha hora aqui, né? Porque senão... Quantas horas aí, irmãos? Deixa eu olhar aqui. Estamos dentro da hora. Ok. Os diferentes tipos de solos infrutíferos. As pessoas que ouvem a Jesus são comparadas a vários tipos de solo. O solo duro e compacto da estrada impediu que as sementes penetrassem, permitindo que ficassem na superfície, expostas às aves que vieram e as comeram. Então esse é o primeiro tipo de solo. Este solo representa aqueles que ouvem e não entendem, ok? Existem muitas pessoas dessa maneira. Por isso endurecem o coração para não receberem a palavra. As aves representam quem? Satanás, que arrebata a palavra destas pessoas, cujos corações estão endurecidos. Você já deparou com pessoa assim? Você prega e ela nunca aceita. São solos que são corações que estão endurecidos. A palavra bate, mas não germina. Por quê? Porque o próprio Satanás vem e rouba a palavra, endurece mais ainda, com mais rigidez, o coração destas pessoas. As sementes que caem, segundo, sob pedregais, onde não havia muita terra, e como consequência cresceram rapidamente, acabaram secas. Num instante, este solo raso representa as pessoas que ouvem a palavra e a recebem com grande o quê? Alegria. Já viram pessoas assim? Porém, quando surgem as dificuldades, as tribulações, as perseguições por causa do evangelho, elas não resistem e imediatamente tropeçam e saem da presença do Senhor. Então, se a pessoa se vê entusiasmada, parece que até está no primeiro amor. Mas aí que você vai ver a diferença. Até o exato momento está no mesmo nível. Vem, fica entusiasmado, alegre, quer cantar, quer tocar, quer fazer, quer evangelizar. Poxa, parece que converteu. Mas aí, no passar do tempo, que vai ter ataques mesmo de Satanás, que isso é inevitável. Satanás vai atacar, vai pôr dificuldade, vai aparecer vendavais, problemas.
aí a pessoa não resiste, e aí você vê ela devagarzinho saindo da presença e da casa do Senhor. Então são esse tipo de pessoas, de solos aqui, ok? Vamos mais aqui adiante. Daí a necessidade de um maior embasamento na palavra de Deus, recebido através de um bom discipulado e frequência na escola dominical. Já as sementes que caem entre espinhos, como é que elas são? São sufocadas, quando estes crescem e roubam o alimento, a água, a luz e o espaço dos brotos. Infelizmente existem forças capazes de sufocar a mensagem, de forma a torná-la infrutífera. Este solo representa aqueles que ouvem a palavra, mas cuja capacidade para gerar fruto é sufocada. Jesus descreveu os espinhos como os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, os prazeres da vida. Ou seja, há uma troca. Já percebeu? A pessoa começa até bem, mas se aparecer um part-time, ela troca a casa de Deus, o momento com Deus, por um part-time. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não me entenda mal aqui, por favor. Mas ela começa a trocar devagarzinho, o diabo vai seduzindo ela, vai aparecendo circunstâncias na vida dela, ela começa a trocar o espiritual pelo material. E aí, quando ela se envolve demais com o material, ela abandona o espiritual. Então é o sufocar que aqui está nos mostrando. Já viu pessoas que falam assim: ah, pastor, infelizmente eu não posso ir na igreja porque apareceu um part-time para mim e o meu patrão me chamou de última hora. Irmão, sempre o inimigo vai ficar colocando coisas de última hora. Então você tem que orar a Deus primeiro, a oração, pedir a Deus: Deus, me dá graça, Senhor, provisiona tudo para mim, não deixa ficar aparecendo coisas para me atrapalhar, para que isso não sufoque e você não troque os valores espirituais pelos valores e coisas materiais, ok? Deu para entender até agora? Tá fácil, né? Revista explica tudo. Aqui está dizendo: estas coisas produzidas pela ambição das coisas materiais atormentaram os discípulos do primeiro século, da mesma forma como acontece nos nossos dias atuais, distraindo os crentes de maneira que permaneçam infrutíferos, não produzam nenhuma colheita, ok? Então esse aqui, se você não prestou atenção, mas eu prestei, são 3 tipos de solos que podem produzir frutos, mas não produzem, porque existem coisas que atrapalham eles produzir o fruto da boa semente. A semente, presta atenção, existem 4 tipos de solo. A semente é a mesma, 3 solos que não são bons, adequados, e um solo que é adequado e é bom para produzir a semente. Número 2, eu prometo que eu vou terminar na hora. A importância de ouvir o evangelho. O tipo ideal de solo. A parábola do semeador é uma descrição de várias respostas ao ouvir a palavra de Deus. E seguramente retrata as reações de Jesus, que Jesus encontrou no seu próprio ministério. A parábola adverte contra o ouvir superficial, mas também alimenta a expectativa do ouvir real e produtivo. Aqui está dizendo que no original a palavra ouvir e obedecer, elas estão em conexão. Primeira coisa que a pessoa tem que ter é o ouvir. O que diz a palavra do Senhor? Que o ouvir, né? Que o crer vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa. Você vai ouvir, igual hoje em dia nós temos, se você pegar o telefone, existem os audiobooks, né? Os audiobooks. Você escuta um livro secular, um livro de romance, através do áudio. Não está dizendo aqui, e relacionado ao ouvir, que é qualquer coisa que você tem que ouvir. Qualquer tipo de ensinamento que você tem que ouvir. O crer vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, o ouvir aqui primeiro tópico da importância de ouvir o evangelho é que o ouvir está relacionado ao obedecer. Se você escuta a palavra e dá crédito à palavra, ela vai gerar o obedecer dentro da sua vida. É claro que é o ouvir o quê? A palavra de Deus. E interessante que aqui nesse mesmo tópico você vai entender o seguinte, eu vou ler e vou explicar. Este solo, falando daqui, representa as pessoas que ouviram a palavra
e a entenderam, frutificando abundantemente. Qual é esse tipo de solo que está relacionado aqui? Não é o primeiro solo, que é duro, que cai ao lado da estrada. Não é o segundo solo, que debaixo tem pedra e pouquíssima terra, e que vai morrer porque as raízes não podem adentrar. Não é o terceiro solo, que existem cheio de matas, ou de matos daninhos, de espinhos, que cai a semente no meio, mas não entra sol, nem chuva, nem nada, e sufoca e mata. Não é esses três tipos de solo. Mas a importância de ouvir é da palavra que é pregada e escutada, tenha o solo, que é o coração, que é a alma, a vida da pessoa, totalmente preparado para receber a semente. Aí vai fazer toda a diferença. Quando é pregado a palavra do Senhor e cai neste solo, este solo que está pronto para produzir, fértil, o que vai acontecer? A chuva vai cair, o sol vai bater, o vento vai circular naquele lugar e no momento certo vai germinar. E quando germina, o que acontece? Quando germina uma semente, vai crescer e vai dar fruto, ok? Mas, segundo aqui, você vai entender que até mesmo neste tipo ideal de solo, existem outros solos, existem tipos de pessoas que o próprio Jesus deparou com elas, que são solos que vão reagir de maneiras diferentes. Olha o contexto que Jesus enfrentou. Jesus enfrentou quem? Escribas. Jesus enfrentou fariseus. Jesus enfrentou doutores da lei. Jesus enfrentou publicanos. São tipos de solo, e também enfrentou gentios, né, as pessoas que vinham ao seu encontro. Então Jesus enfrentou 4 tipos também de solos: fariseus, doutores da lei, enfrentou os escribas, e enfrentou pessoas que estavam vindo, não é, necessitadas, mas que estavam com solos preparados. Os escribas, fariseus, doutores da lei, publicanos, na sua grande maioria, ouviam uma palavra e elas não germinavam. Por quê? Porque o solo não estava preparado. Mas você percebe que os gentios, ou até mesmo alguns judeus que vinham com o seu solo preparado, quando caía a semente, o que acontecia? Elas se convertiam ao reino de Deus. Por isso que as multidões, elas seguiam a Jesus. Uma grande maioria daquelas pessoas que seguiam a Jesus eram solos bons, que a palavra, que a semente caía e ela germinava. O tipo ideal de ouvinte, Jesus mostrou que o ato de ouvir representa um solo fértil para a mensagem do reino. Se produzirmos frutos, isto provará que ouvimos. Por isso que eu disse que ouvir e obedecer está relacionado. Porque quando você ouve a palavra e junta com a fé que você tem no seu coração, a reação de ouvir a palavra de Deus com fé vai gerar o quê? Mudança, uma reação na nossa vida adversa ao caminho errado que nós estávamos vivendo. E aí se chama o passo da graça, um dos passos da graça, que é a transformação, a conversão da nossa vida. E aqui está dizendo que Jesus ele deparou com pessoas que ouviram verdadeiramente, são chamadas de solos férteis, e elas produziram o quê? Fruto. Por isso que nós não podemos chamar as obras da carne de fruto. Não são frutos. Eu creio que fruto é uma consequência de uma árvore que cresceu bem, que germinou bem e que deu uma boa flor, uma boa polinização e um bom fruto por causa do tempo que foi bom relacionado a ela. Pode prestar atenção em uma coisa: quando aqui no norte você vê que não tem chuva adequada, que neva demais ou que o frio se estende demais, até essas plantações que são adequadas a este lugar aqui, que são os pés de maçã, os pés de figo, essas plantações, né, de fruta que são adequados aqui ao norte, se o tempo não foi bom, se não foi bem cuidado, elas não vão dar frutos bons. Preste atenção vou dar um exemplo, num pé de macieira, que é de maçã, que é cuidado pelo agricultor, que é podado, que é colocado fertilizante, que tem a água adequada. E outra que fica aí no meio da rua, olha no meio da rua não cresce bem, já pararam para pensar? Tem bicho, é completamente diferente daquela que é cuidada. Então aqui nos dá este exemplo, que aquele que ouve e a terra, que é o solo fértil, que está preparado, a consequência de tudo isso é que dê frutos bons, que produza frutos
bons, ok? Que prova que verdadeiramente as pessoas ouviram e deixaram produzir frutos. Mais adiante, vamos mais adiante um pouquinho? Analisando o aspecto material, o solo não é culpado se estiver duro, cheio de pedras ou de espinhos, enquanto que no aspecto espiritual somos responsáveis se o nosso coração estiver endurecido, ou seja, se não estiver aberto para a palavra de Deus, arraigar-se profundamente ou deixarmos as coisas deste mundo sufocarem a palavra. Então, olhando para a questão do solo normal, o solo lá fora, ele não é culpado, mas olhando para a questão espiritual do nosso coração, é uma responsabilidade nossa, de abrir ou não o nosso coração, para que a boa semente, o solo do nosso coração esteja preparado. Ok? Vamos passar mais um pouquinho para frente. Tópico 3, terminando. O chamado para anunciar o evangelho. Então vocês descobriram o quê? Recapitulando rapidamente. Primeiro, a mensagem da parábola é uma mensagem espiritual, do cotidiano. Segundo, a parábola do semeador é a porta de abertura para entender a mensagem do reino de Deus, que é a mensagem de salvação. E terceiro, que esta parábola vem para nos mostrar 4 tipos de solo. O solo, não é? 3 que não produzem, porque não estão preparados, não estão adequados. E o 4 que produz está preparado, mas a semente, ela é a mesma, ela é uma semente boa. E para que isto germine na nossa vida, tem um grande segredo: o ouvir e o abrir do nosso coração. Se nós ouvirmos e penetrar na nossa vida, vão dar frutos e as nossas raízes vão ser raízes profundas, ok? E agora uma aplicação que o escritor aqui da nossa revista coloca para nós é sobre a questão, o chamado para anunciar o evangelho. A obra maior de maior importância. Uma vez que a condição das pessoas sem Deus é de ignorância espiritual, pois Satanás encobre os seus corações para não ouvir o evangelho, o maior serviço que qualquer cristão pode e deve realizar é semear a boa semente da palavra de Deus. Isso não apenas com seus lábios, mas também através do seu testemunho pessoal e da literatura. Quando você envia um text message para alguém, você está evangelizando. Quando você posta um texto, um estudo, você está evangelizando. Quando você pega um folheto e dá para alguém uma literatura, está evangelizando. Empresta um livro, você está evangelizando. Dá uma Bíblia para alguém, você está evangelizando. E quando você prega, falando ou com o seu testemunho pessoal, isso é uma maneira de evangelizar. Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar de nossos pecados. Agora, todo aquele que nele crê e for batizado não mais será condenado, antes receberá a vida eterna. 2. Jesus e a ordem para pregar. Qual foi a ordem de Jesus? Ide por todo mundo, não é isso? Pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. O evangelho significa, já disse, boas novas, boa notícia, não é? Uma notícia maravilhosa relacionada à salvação da nossa alma em Jesus Cristo. Todos precisam ouvir o evangelho. Jesus nos encarregou de contar as boas notícias às pessoas, a nova volta, pois o evangelho é uma notícia tão boa que não podemos guardar só para nós. E o último tópico está relacionado à questão do chamado. A importância de pregar o evangelho. É muito importante pregar o evangelho para que mais pessoas ouçam, creiam e sejam salvas. Aplicando-se espiritualmente, todos aqueles que seguem a Cristo devem estar sempre ensinando a palavra, pois quanto mais ela é plantada nos corações, maior será o quê? A colheita. E é claro, preste atenção, que ninguém aqui tem o discernimento, não é, de Deus, de achar, eu vou pregar, mas aquela pessoa ela está tão atolada no pecado que ela não vai converter. Ninguém aqui pode pensar, não deve pensar dessa forma. Eu já pensei assim, e eu creio que a maioria de nós, ou na totalidade, já pensamos assim. Eu vou pregar, mas fulano não vai converter. Ninguém tem aqui o raio-x divino para poder saber como que é o solo do coração. Como que é aquela pessoa. Talvez aquela pessoa
está com o coração duro porque ela foi machucada pela vida. Mas quando a palavra de Deus, que é o poder para libertar, é lançada, Deus, pelo Espírito Santo, porque o que o Espírito Santo vai fazer aqui, irmãos? Qual é a missão do Espírito Santo? Você é um anunciador, você e eu somos semeadores, mas quem vai fazer a semente brotar se chama Espírito Santo, que ele veio no mundo para quê? Para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para isso. É o Espírito Santo que trabalha com a semente que você lançou. Então ninguém pode julgar ninguém. Ah, mas aquela pessoa, dá um exemplo. Aí ele é uma prostituta, é um viciado, é um mentiroso, faz isso, faz aquilo, rouba, mente, faz tantas coisas erradas. Eu vou pregar para ele, porque eu tenho que pregar, mas ele não vai converter. Não pense mais dessa maneira. Semeie a semente. Se não converter, não é seu problema. É porque aquela pessoa, ela mesma, pela sua própria decisão, não quis fazer do solo um solo preparado e fértil para que a semente venha o quê? Germinar e venha crescer. Mas creia, sempre quando você pregar, que quem vai trabalhar ao favor da pessoa e de você é o Espírito Santo de Deus. Amém? E aí você vai pensar de uma maneira diferente e agir de uma maneira diferente. Você tem que lançar. E creia, Jesus vai trazer mais colheita, mais fruto, mais almas e mais almas para o louvor e para a glória do seu nome. Amém? Terminando aqui, está dizendo: é preciso, porém, saber que o que semeia a palavra o faz em todas as qualidades de solo. Semeia a palavra sem observar o vento, nem as nuvens. Semeia a palavra sem gastar tempo com outra coisa. Então, lá em Eclesiastes fala que quem olha para o vento, quem olha para o tempo, quem olha para as nuvens, nunca vai semear. Nunca vai semear. Então, nós não fomos chamados para sermos pessoas que preocupam com o tempo. Nós não somos meteorológicos, né? Nós não fomos chamados para sermos especialistas do tempo. Aqui a gente tem muito costume, né, de olhar no telefone. Quem trabalha lá de fora, vou olhar como é que está o tempo hoje, para ver se eu posso colocar o siren na casa, para ver se eu posso continuar o meu muro de pedra. Irmãos, tudo bem, amém. Mas relacionado à vida espiritual, ninguém foi chamado para olhar para o tempo. Ah, se vai chover sobre a vida daquela pessoa, se ela não vai na igreja. É igual um dia, vou contar aqui um testemunho meu pessoal. Bem no começo, quando eu conheci a minha esposa, ela tinha recentemente voltado, ela nasceu num lar cristão, mas ela tinha recentemente voltado para a igreja, e estava tendo uma cruzada lá em Valadares, e quem iria pregar era o pastor Takayama, que eu sei que a maioria de nós aqui já ouvimos falar dele. E ele estava fazendo muitas cruzadas no Brasil. E nessa época, justamente logo no comecinho, quando eu comecei a frequentar a igreja e ia esporadicamente aos domingos, estava tendo a cruzada. E aí, ela mencionou para mim: ah, meu amor e tal, está tendo uma cruzada lá no campo do Democrata e tal, e eu vou hoje à noite, você não importa não? Eu falei: não, de forma alguma. Mas dentro dela, a vontade dela era de me chamar. E o que ela pensou? Ela falou assim: se eu chamar ele não vai não. Eu vou chamar ele, mas ele não vai, porque vai chegar lá, o povo vai estar gritando, vai estar dando glória, barulhão e tal. Ele não vai não, porque se eu chamar ele, eu creio que foi até o inimigo que falou para ela isso, né? Soprou no ouvido dela. Ele vai se escandalizar, não vai querer ir não. Mas aí dentro de mim, quando ela falou, eu pensei assim: se ela me convidar, eu vou. Se ela me chamar, eu vou. Ela não me chamou, eu não fui. Mas depois ela falou assim: poxa vida, foi uma bênção tão grande, tanta gente converteu, foi uma maravilha tão grande, você perdeu. Eu falei assim com ela: se você tivesse me convidado, eu tinha ido. Tá vendo como é que são as coisas, irmãos? Tá vendo? Eu não tinha ainda levantado a minha mão, eu estava no processo ainda de receber Cristo como meu Senhor. Quem sabe aquela noite podia ter sido a noite que eu tinha entregado a minha vida definitivamente para Jesus, né? Então não subestime o que Deus pode trabalhar pela sua vida. Pregue, não perca tempo. Teve a oportunidade, pregue para alguém na fila, pregue para alguém no restaurante, prega pelo telefone, prega pelo texto. Ah, mas a pessoa está desviada, manda semente para lá. Você é semeador. O que o semeador faz? Fica parado só olhando: aquele solo lá é bom, ah, esse solo aqui é ruim. Deus não te chamou para você olhar para o solo. Quem vai trabalhar no solo é Ele, pelo Espírito Santo. Deus chamou nós
para nós assumirmos o lugar de quê? De semeadores. E aí ele que vai trabalhar com quem vai ouvir, ele vai trabalhar com a fé das pessoas, e quem vai dar fruto é Deus que vai trabalhar. O que diz lá em Coríntios? Quando as pessoas estavam tentando ser partidárias, eu sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Cefas, sou de Jesus, né? Eu sou de Apolo. As pessoas brigando dentro da igreja. Eu estou aqui no ministério aqui de Apolo, porque Apolo é pentecostal. Eu estou aqui no ministério de Pedro, porque Pedro é radical à lei. Eu estou no ministério de Paulo, porque Paulo é da graça. Não, eu estou no de Jesus, porque Jesus é o Salvador. Aí que o apóstolo Paulo fala? Né? Paulo fala assim, que ninguém é nada. Nem o que semeia, nem o que colhe, porque quem é que dá o crescimento à semente? É Deus. É Deus que dá o crescimento à semente. Nós somos chamados só para ser semeadores. Amém. E o ouvir, o crer e o frutificar é Deus que vai trabalhar. Amém? Será que nesta manhã, depois dessa lição, tem alguém que quer se colocar como semeador aqui? Amém? Tem alguém? Pode levantar a sua mão. Que quer ser semeador? Seja um semeador. Pregue mesmo para o teu marido. Meu marido não conversa. Prega para ele, prega, continua pregando, continua olhando para ele com amor, porque uma hora o Espírito Santo vai amolecer esse coração, né? Uma hora Deus vai trabalhar na vida dele, na vida dela, e vão se converter no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé.